Rapaziada, nesse momento aqui, nesse exato momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa reunião que o Marcos Braz teve com alguns integrantes da torcida organizada do Clube do Remo, tá? Torcedores da torcida organizada. Alguns torcedores foram hoje lá no Bainão conversar com o Marcos Braz para saber, né, ter alguns esclarecimentos de algumas decisões tomadas pelo atual executivo de futebol do Clube do Remo. É claro que muita coisa precisa ser explicada, mas o principal motivo que o torcedor quer saber, inclusive esses torcedores foram lá atrás para saber, é justamente essa manutenção do Antônio Oliveira. Porque ninguém entende, né? Ninguém entende. Até hoje a gente não entende, já era para o Antônio Oliveira ter caído há muito tempo. E o Marcos Braz, por algum motivo que ele não explica, ele não vem a público, a única coisa que ele fala é que ele confia no trabalho, mas ele não demonstra números que ele possa confiar, momentos que ele possa confiar, ou pelo menos uma evolução do time que ele possa confiar. Ele apenas vem, diz que confia no trabalho do Antônio Oliveira, assim como ele também confiou no trabalho do Domenech Torren, assim como ele também confiou no trabalho do Paulo Souza, assim como ele também confiou no trabalho do Vitor Pereira, assim também como ele confiou no trabalho do Rogério Ceni, e depois ele demitiu todos esses caras que eu citei aqui, muito por pressão de torcedores, assim como está acontecendo agora no Clube do Remo. E eu vou te passar aqui uma informação, tá? Isso não é um achismo, é uma informação. Se o Clube do Remo não vencer o Amazonas, não vencer a equipe do Amazonas, for derrotado, o Antônio Oliveira será demitido e não vai ter consulta com o Braz. Pelo menos é a informação que eu recebi. Então o Antônio Oliveira está condicionado a esse jogo do Amazonas e não tem mais conversa. A condição da permanência do Antônio Oliveira foi essa. Ele vai ter que agora, a partir de agora, apresentar resultados. Eu sinceramente não sei se ele vai conseguir, não sei. Mas o Remo ficou um pouco atrás nessa disputa aí pelo acesso. Apesar da rodada, alguns clubes não terem ultrapassado o Remo, porém alguns já encostaram, o Atlético Paranaense, o Atlético Goianiense já está só a 4 pontos do Clube do Remo. Né? Nós temos outras equipes ali que deram uma melhorada no campeonato, como o Operário, né? A equipe também do... Caraca, me esqueci agora. Do Novo Horizontino vem capingando, mas a tendência é que volte a melhorar. Então, nós temos sim algumas coisas para se preocupar. Porém, a vitória contra o Amazonas ela é crucial. Eu não vou dizer que eu estou torcendo aqui para o Amazonas se derrotar o Remo, porque se tinha algum motivo que me fizesse querer que o Amazonas derrotasse o Remo, era justamente afundar a Mucura. Mas a Mucura já está afundada, né, gente? A Mucura não escapa do rebaixamento, já está rebaixada. Os torcedores da Mucura, inclusive, boa parte deles ali, eu diria 80%, 90%, já jogaram a toalha. O time da Mucura já está rebaixado. Então, o Remo perdendo ou não para o Amazonas não vai fazer a mínima diferença, até porque acredito eu que a Mucura não vai somar os 6 pontos dentro de casa. Deve somar 4, 3, ou até mesmo perder os 2 jogos, né? Mas sobre esse jogo contra o Amazonas, a gente vai falar ainda um pouco mais lá para frente, porque é um confronto que daqui a 2 dias o Clube do Remo vai entrar em campo para enfrentar o Amazonas. Essa conversa com o Braz é mais para o torcedor mostrar de que ele não vai baixar a cabeça para tudo que o Braz vai dizer. O torcedor ele vai cobrar e o Braz percebeu isso. E eu espero que ele tenha entendido também. Espero que caso o Remo não vença a equipe do Amazonas, ele não venha interceder pelo Antônio Oliveira. Ele fique na dele, quieto, porque todas as vezes que ele intercedeu, o Antônio Oliveira não conseguiu apresentar um bom futebol, não conseguiu os resultados. Então, se a diretoria do Remo tomar a decisão de demitir o Antônio Oliveira, que o Braz acate isso e fique na dele e vá procurar um outro treinador. Esse papo aí de que falaram que o Guto Ferreira já estava palavrado com o Clube do Remo, não é verdade, tá, gente? Infelizmente não é verdade, até porque o Remo não cogitou em nenhum momento demitir o Antônio Oliveira. Na verdade, o que aconteceu foi que o Tonhão, junto com a diretoria, iria fazer uma reunião com o Braz para saber o que ele achava sobre o trabalho do Antônio Oliveira. E o Braz, logo, conseguiu convencê-los de que o Antônio Oliveira merecia mais uma chance. Agora, se ele perder na sexta-feira, aí já era. Ele não fica no cargo do Clube do Remo e eu tô te falando isso aqui, tá?
Isso aí é uma informação que eu recebi e, de fato, se o Remo não vencer o Amazonas, Tony Oliveira vai pro saco. Bom, deixa eu falar agora aqui sobre os jogadores que o clube do Remo contratou. O Remo contratou aí o Tachitsides, né? O grego, contratou o Jorge e contratou o Natan. É especificamente sobre o Jorge que eu quero falar. Eu recebi uma informação ontem, eu ainda não consegui confirmar essa informação até agora, se ela é verídica. Mas a informação que eu recebi foi de que o Jorge teria feito um contrato com o clube do Remo de 2 anos. Wayne, qual o problema nisso do Remo fazer o contrato com o Jorge de 2 anos? Acontece, gente, que o Jorge não estava atuando tem quase 1 ano. Provavelmente para ele entrar em forma no Remo ainda vai demorar um pouquinho, porque ele vai ter que voltar a fazer os treinamentos, treinar com bola, treinar com grupo. E isso aí não é do dia para noite. O Jorge não estava jogando. Não é o caso, por exemplo, do Nico, alegria nas pernas e lágrimas nos olhos. Não é. Não é, por exemplo, o caso do Eduardo Melo. Não é. É o caso de um jogador que não estava atuando nessa temporada e que foi dispensado do Santos, dispensado do CRB, justamente por problemas clínicos. E a informação que eu recebo é que o Remo, né, claro, à frente ali o Marcos Braz, fez um contrato de 2 anos. Espero que seja mentira. Espero que não seja verdade, porque senão é um absurdo. Teve alguns torcedores que me perguntaram sobre essa questão do Braz. Wayne, não seria bom a gente dar um voto de confiança para o Braz? Nós já estamos dando um voto de confiança para o Braz. Quando eu vim aqui criticar o nível de contratações e principalmente falar que estou frustrado com as contratações que ele fez, não quer dizer que eu vou torcer ou que eu estou dizendo que vai dar errado, não. Eu só estou aqui emitindo a minha opinião em cima da contratação que o Braz fez. Que foram contratações de um nível muito duvidoso, gente. Jogadores parados e jogadores apostas. Ele não trouxe um jogador para chegar e para resolver o time. E um cara do nível do Braz, um cara que trabalhou tanto tempo no Flamengo, no mercado da bola, deveria nos surpreender positivamente. E na minha opinião, ele surpreendeu boa parte da torcida negativamente. Mas mesmo assim, o Braz, no momento, ele tem mais crédito do que descrédito. Porque ele conseguiu vender jogadores, ele conseguiu colocar uma grana dentro do clube. Eu não vi essa grana. Você aí que está em casa também não viu essa grana. Não sei se o Tonhão chegou a ver essa grana. Porém, ele vendeu os jogadores. Isso é fato. Isso é fato. Então ele tem mais crédito do que descrédito. Até porque ele mesmo bate no peito e diz que não deu nenhum prejuízo para o Remo. E também não deu nenhum prejuízo para o Remo. Só que, do jeito que as coisas estão caminhando, o prejuízo que ele vai dar para o Remo é o Remo ficar mais um ano na Série B. Wayne, no início do campeonato, o Remo era a projeção do Remo era a permanência e tal, e agora está falando que é um prejuízo ficar na Série B. Por tudo que o Remo está fazendo, por tudo que o Remo está gastando, e principalmente pelo campeonato que o Remo faz com a possibilidade de subir, eu acho que é um prejuízo, gente. Acaba tudo, fecha o clube se não subir e tal. Não vai ter esse discurso de terra arrasada aqui. Porém, é um prejuízo, não deixa de ser um prejuízo. Porque no início do campeonato, tudo bem. O Remo tinha acabado de subir, né? Tinha acabado de sair da Série C para a Série B. Mas agora que a gente está mais da metade do campeonato e o Remo está na 6ª colocação, com um campeonato equilibrado, onde não tem nenhuma equipe sobrando. Me fala a equipe que está sobrando aí nessa Série B. Não tem. Todo ano tem. Todo ano tem uma que destoa das outras. Esse ano não tem. Esse ano na Série B, nem o favorito para o título a gente tem. Porque eu não aponto o Goiás com o futebol patético que está jogando aí, é o favorito. Eu não aponto o Curitiba como favorito. O Curitiba também vem tropeçando no campeonato. O Criciúma deu uma melhorada, a Chapecoense vem jogando bem em casa, mas também não são equipes muito fortes no campeonato. E também não são nem equipes para garantir esse acesso. Então, é sim algo que a gente pode aqui colocar na balança. Por isso que eu falo para vocês, o Remo tem que fazer o possível e o impossível para subir, porque ano que vem vai ser mais difícil. Ano que vem não vai ter os distribuidores de pontos, igual Mucura, igual Volta Redonda, nesse campeonato. Não vai ter. Vão ter muitas equipes equilibradas, que a gente sabe que vão chegar no campeonato para buscar coisas grandes, ou pelo menos permanecer na competição. Então, para o Remo é importante que o Remo lute até o final por esse acesso. Se tiver que demitir o Português para isso, faça. Faça, porque nós ainda temos condições de lutar. E se vencermos o Amazonas, a gente volta para o páreo. A gente volta para a briga.
Não há dúvidas sobre isso. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.